E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é o professor Alisson Rocha. E pois é, depois de mais de um ano, estou retornando às atividades aqui no canal. Vou começar a postar bastante conteúdo, já tenho um planejamento tudo montado. Peço desculpa aí pra galerinha, né? Se eu não me engano são 283 inscritos nesse momento. Mas a galera interagiu, eu tô vendo nas últimas semanas que eu voltei a acompanhar. Ainda tem um certo tráfego aqui no canal, a galera manda perguntas, interage e tal. Peço desculpa essa ausência toda, devido aos motivos profissionais que surgiram, né, nesse último ano em específico na minha vida. Mas vamos lá, estamos de volta firme e forte, já voltando, né, retomando as atividades com o Microsoft Excel. O que eu quero trazer então para a aula de hoje? É um assunto que poucas pessoas prestam atenção nisso. E geralmente quem, na grande maioria das vezes, quem imprime alguma coisa pelo Excel meio que aprendeu na raça. Porque imprimir algo no Excel, pois é, não é simplesmente imprimir. Existe toda uma sequência de passos, uma forma correta de você configurar o arquivo, a planilha, para que realmente ela possa ser impressa na folha como uma planilha. E é esse assunto que eu quero abordar na aula de hoje. Antes de qualquer coisa, eu vou montar de forma bem rápida aqui. Eu vou montar uma planilhazinha, tá? Eu vou colocar aqui um ID, por exemplo. Vamos colocar produto. Eu quero construir tudo de forma ao vivo, né? Ao vivo entre aspas, mas tudo no momento aqui durante a aula, para que vocês possam acompanhar bem o raciocínio de tudo aquilo que eu vou passar do começo ao fim. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, produto, vou pôr um valor, colocar aqui uma data e só. Acho que isso aqui já dá pra gente fazer alguns testes. Eu vou enumerar aqui 1, 2, eu vou fazer uma tabelinha aqui até a linha 20. Produto eu vou usar as letras A e B, só para diferenciar. Valor eu vou colocar aqui de 210, 220. Vou fazer aqui o nosso auto preenchimento e uma data aqui, vamos colocar uma data, sei lá, dia 2 do 2 de 2022. Vamos ver se ele puxa essa data aqui para baixo. Beleza, puxou. Bom, vamos lá. Digamos que eu precise então realizar a impressão disso daqui, dessas informações que eu acabei de fazer. Eu só centralizar aqui os dados, acho que vai ficar melhor alinhado, melhor para visualizar. Pronto, eu preciso imprimir isso daqui. Como que eu faço? Bom, de uma forma mais direta, bem simples. Eu posso vir aqui, ó, inclusive aqui é um botão, né, que eu posso adicionar ferramentas de acesso rápido. Se eu clicar aqui, eu posso habilitar a visualização de impressão e posso habilitar aqui a opção imprimir, na impressão rápida, que é imprimir direto, né? Esses dois botõezinhos, esses dois atalhos, se eu vier pela opção arquivo e imprimir, eu encontro as mesmas ferramentas, as mesmas opções. Mas já vale ressaltar, dá uma olhada aqui na nossa folha, né? Aqui está no tamanho padrão de um sulfite, de 1 a 4, 21 centímetros por 29,7. Tá vendo que não apareceu o grid da planilha? Pois é, tem certas situações que é necessário você colocar o grid da planilha para estruturar realmente o arquivo impresso na folha como uma tabela. Dessa forma que está aqui, ele simplesmente parece uma tabulação do Word. Eu não tenho grid nenhum que me direciona linha ou coluna. E é esse aqui o porém. Vocês vão ver que é uma ferramenta bem simples e ela dá conta do recado de uma forma assim impecável. Vou voltar aqui na setinha. Eu tenho aqui a opção que eu acabei de habilitar pelo acesso rápido do visualizar impressão. Ele vai me levar para a mesma interface, para a mesma tela. Eu tenho duas propriedades que eu posso alterar aqui. Na verdade, eu devo alterar se eu quiser passar a estrutura de tabela para impressão. Quais são essas duas propriedades? Vamos lá. Primeiramente, antes de tudo, eu vou selecionar toda a tabela que eu construí aqui. Ela está da célula A1 até a célula D20. Se eu vier na guia de ferramentas página inicial no grupo fonte, eu tenho uma ferramentinha aqui, ó, que chama bordas. Eu vou clicar nessa setinha e ele vai me abrir múltiplas opções de formato de bordas para mim aplicar nessa seleção que eu fiz na planilha. Eu vou selecionar aqui a opção todas as bordas. Ó, ele já colocou um grid para mim.
Se eu vier aqui, por exemplo, no arquivo imprimir, olha lá, eu já consigo ver a estrutura de tabela. Tá, mas se eu quiser mudar, por exemplo, a posição da folha. A posição da folha aqui, no caso, ela está no formato retrato. E se eu quiser deitar a folha no formato paisagem? Bem simples. Aqui na nossa lateral esquerda, nas propriedades do imprimir, eu tenho aqui a posição da folha. Aqui, ó, orientação da folha. Eu vou trocar aqui de retrato, coloco aqui, ó, só dar um clique nessa setinha em preto. Paisagem. Ah lá, ele deitou a folha. E se eu quiser aproveitar melhor, que aí entra a segunda propriedade que eu comentei, além dessa borda, são as margens. Por exemplo, aqui eu tenho a opção margem personalizada. Essa margem personalizada seria uma espécie de margem padrão. Como se fosse aqui, ó, a normal. A normal, na verdade, ela colocou um pouco mais de borda aqui, né, de margem na nossa lateral esquerda da folha. Mas se eu quiser tiver uma tabela muito grande, o que eu posso fazer aqui? Eu clico aqui e eu tenho a opção de deixar essa margem mais estreita. Então eu aproveito mais o espaço da folha. Pode ver que aqui, olha, aproximou já da extremidade à esquerda. Mas ela não subiu tanto aqui, na parte superior da margem aqui da nossa folha. Se por um acaso nenhuma dessas margens atender o que você precisa, você ainda tem a opção de entrar em margens personalizadas. Ele vai abrir aqui uma janela, né? E aqui na guia margens dessa janela configurar página, eu tenho toda a medição dessas margens. Aqui, ó, tá 0,6 na esquerda, na direita e 1,9 na superior e 1,9 na inferior. Então eu vou passar aqui também 0,6 na superior e 0,6 na inferior. Então já deixo aqui igual, né? 100% igual todos os lados da nossa margem. Dando OK, olha lá, ó, ele literalmente aumentou, expandiu e já reposicionou a minha tabela, certo? Aqui eu estou com uma tabela bem pequena. Vamos simular uma tabela bem grande. Vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, ó, do B2 ao D20, vou vir aqui na opção copiar, tá? Ou o famoso Ctrl C, vou deixar o atalho aqui para vocês. Vou selecionar aqui, ó, até a coluna S e vou clicar aqui em colar, o Ctrl V. Olha lá. Eu vou só ajustar aqui agora, ó, duplo clique nessa linha que divide entre a letra G e o H, porque como vocês podem observar, ó, vou até clicar aqui fora para desmarcar a seleção, ele acrescentou um monte de joguinho da velha aqui, ó, de hashtag. Aqui significa que o valor da minha célula é muito grande para o tamanho da célula. Ele precisa aumentar o tamanho da célula para poder mostrar o seu conteúdo. Então se eu vier aqui dar um duplo clique duas vezes, ó, olha lá, ele já ajusta automaticamente o espaço necessário para mim conseguir enxergar o conteúdo dessa coluna e dessas células, tá? Pronto, ó, vou apertar o ESC para cancelar a seleção. Tá vendo aqui? Eu tenho uma tabela muito maior em comprimento. Então vindo aqui na opção arquivo, imprimir, olha lá, ele já me adicionou aqui até uma segunda folha. Olha lá, e já colocou os outros conteúdos para cá. E tá vendo que eu aproveitei bem mais o espaçamento? Aqui não tem o que fazer, tá, pessoal? Como a tabela ela é muito extensa na horizontal, ele gerou uma segunda folha. Vai sair duas folhas mesmo, normal. Isso aqui acontece. Em normal, ele colocou mais uma coluna produto. Colocando aqui a nossa margem novamente, tudo em 6, né, 0,6, no caso aqui está em centímetros, mas seria 6 milímetros, né, ele tira uma coluna, tá? Então as duas páginas aqui é inevitável. Mas de qualquer forma, qual que é uma observação que eu vou deixar para configurar essa margem? Aqui eu estou usando 0,6 em todos os lados, mas se nós formos ver, né, de uma forma um pouco mais, digamos assim, forma mais segura de você construir essas margens, aqui está uma margem muito pequena. Qualquer deslocamento que venha acontecer durante a impressão desse arquivo vai desalinhar a folha, né? Vai acabar ali cortando a impressão. Então você pode ter alguns probleminhas com o hardware, com a impressora. Eu gosto de no máximo usar 1 centímetro. Então eu colocaria aqui, ó, 1 para todos. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá, ele não deu tanta diferença e eu ainda tenho 1 centímetro de sangria ali, de margem. Caso seja necessário, sei lá, um reposicionamento ou a folha saiu meio torta, ele ainda consegue imprimir o conteúdo para mim. Aqui é uma forma, digamos assim, mais rápida de configurar a sua planilha para impressão. Mas eu posso também delimitar uma área específica para o Excel. Eu vou selecionar aqui, ó, do A1 até o S20, que é toda a tabela que nós temos aqui.
Se eu vier aqui, ó, na guia de ferramentas layout da página, eu tenho um grupo de ferramentas, ó, configuração de página. E aqui eu tenho todas as ferramentas para esses ajustes que eu estou explicando para vocês aqui. Inclusive eu tenho o posicionamento das margens, o tamanho, né, o ajuste de tamanho das margens, o posicionamento da folha, o tamanho da folha, se vai ser numa 4, num envelope ou numa 3. E o principal que eu quero chegar, que é isso aqui, ó. Área de impressão, definir uma área de impressão. Quando você clica aqui em definir uma área de impressão, você fala para o Excel que você quer imprimir só aquela área que você selecionou. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa definição, ele já definiu que do A1 ao S20 é minha área de impressão. Se eu clicar aqui no visualizar impressão, você vai ver, ó, que na verdade não mudou nada porque eu peguei toda a tabela. Mas ele meio que, digamos assim, passou uma mensagem para a ferramenta que é somente isso daqui que você quer imprimir. Que no caso, ele vai imprimir, né? O Excel. Eu vou limpar a área de impressão, ó, é só clicar no mesmo botão e vir aqui em limpar a área de impressão. Se eu quiser imprimir só essa parte aqui, ó, eu também posso. Tá vendo que eu deixei uma boa parte da minha tabela aqui na lateral? Posso vir aqui no definir área de impressão novamente. Quando eu vier aqui para visualizar a impressão, ah lá, ele mostrou apenas o conteúdo que eu defini para o Excel. E o restante, ele tirou. Tá? Então, se você tem um arquivo muito grande, basta você selecionar o que você precisa imprimir dentro da sua tabela, né, que tem ali muitos dados, vem aqui nessa ferramenta, define a área de impressão. E aí você pode fatiar em várias partes, né, a impressão de acordo com a sua necessidade. Então é uma ferramenta muito importante também e que poucas pessoas conhecem na hora de fazer a impressão do seu arquivo e conseguir aí estruturar ele como tabela, igual está no Excel, também na impressão. Beleza? Bom, pessoal, dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Se você gostou, peço, por favor, se inscreva aí no canal. Deixa o seu like aí também para impulsionar esse conteúdo para mais pessoas que precisam. Isso daqui é um conteúdo muito importante, tá? Para quem trabalha com Excel aí, às vezes precisa fazer uma impressão, acaba aí penando bastante para configurar o arquivo para poder fazer uma tarefa que é tão simples como vocês viram. Basicamente é margem, uma borda e a definição de área. Você já consegue fazer esse trabalho de uma forma muito mais versátil, muito mais rápido. Então você dando aí um like, uma força aí no trabalho, muitas outras pessoas vão poder se beneficiar desse conteúdo. Obrigado pela atenção de todos, um forte abraço, até mais, galera!